bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que acompanham a liturgia da igreja, neste dia que nós celebramos os mártires coreanos, para nós sempre é uma ocasião importante quando nós celebramos a vida dos santos e santas, homens e mulheres que no seu tempo souberam dar o testemunho de Jesus Cristo, deram a vida, derramaram o seu sangue por amor à justiça, à verdade, pelo reino de Deus. Então, quando nós celebramos a vida de um santo e de um santo, deveria também nos fortalecer na fé. O santo, ele constitui para nós um modelo e perseverança da fidelidade, do testemunho que nós devemos todos os dias dar da nossa fé. O evangelho de hoje começa dizendo, Jesus disse, com que eu hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? E depois diz: tocamos flautas e vocês não dançaram. Fizemos lamentações e vocês não choraram. Enviei João Batista, que era um grande santo, um grande profeta, não comia e nem bebia, e disseram, porque ele não comia nem bebia, porque estava com demônio. Muito bem. Então veio o Filho do Homem, que não comia e não bebia, estava com demônio. Aí veio Jesus, que come e bebe, e vocês diziam que é um comilão e beberrão, amigo dos pecadores. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que quando o nosso coração está endurecido, quando o nosso coração não se abre a Deus, nós não escutamos não apenas Deus, mas também não ouvimos aqueles que falam em nome de Deus. Olhe os santos. João Batista, todos nós conhecemos, foi um grande profeta, que anunciou, que denunciou, E quem ouviu João Batista? Poucos, muito poucos. Por quê? Porque quando o coração humano está cheio de si, ele está vazio de Deus. Quando a soberba está muito forte em nós, e nós vivemos no mundo, se Jesus na época disse: com que hei de comparar esta geração há tanto tempo atrás, imagine hoje essa pergunta também, ela é dirigida: com que nós comparamos esta geração? Após de 2000 anos da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que mudou? Quantas pessoas que ainda não creem, quantas pessoas, apesar de nós termos igreja em todos os lugares, Eucaristia, tantas pessoas que falam, que evangelizam, e nós vemos cada vez mais as pessoas descrentes. Então, a igreja anuncia, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Na época de Jesus, com que eu hei de comparar? Um coração duro, um coração insensível. Imagine hoje, no mundo em que nós vivemos, onde cada um
constitui a sua religião. Hoje a pessoa ela se autodenomina profeta, ela acha que ela pode fazer tudo, que pode ouvir tudo, menos Deus. Então nós vivemos esta situação também. Por isso vamos pedir ao Senhor que nós sejamos fiéis à verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nós sejamos fiéis aos ensinamentos da nossa mãe igreja, né? Vivendo num mundo quase que pagão, né? Vivemos num mundo bem onde o indiferentismo religioso, cada vez mais as pessoas estão mais descrentes, né? Parece que vivem somente para este mundo. Esqueceram de que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Penso muito as coisas terrestres e pouco das coisas celestes. Os santos foram aqueles que fizeram o contrário, os mártires, né? Por desprezo às coisas do mundo, porque estavam apegados às coisas de Deus. Denunciaram na sua época aquilo que precisava, e nós vivemos no mundo e na sociedade onde tantos erros, e às vezes a gente não pode nem falar, não é verdade? Temos que ficar quieto, né? A igreja é perseguida, você tem que cuidar até o que fala, às vezes até dentro da igreja, pessoas que querem ouvir uma doutrina mais suave, né? Ou às vezes até contrária àquilo que a igreja ensina. Os grandes santos, os grandes homens e mulheres que deram a vida, eles foram fiéis a Jesus Cristo, foram fiéis mesmo que custou a vida, por isso santos e mártires. Aquilo que Jesus, quem perder a sua vida por causa de mim, do meu evangelho, vai ganhar. Então os santos e santos foram aqueles que entenderam, né? Então pensamos ao Senhor que nesse mundo em que nós vivemos, diante de tanto indiferentismo, tanto desprezo, né, das coisas de Deus, que nós possamos perseverar. Não deixemos que o mundo nos tire o maior tesouro que nós temos, que é Deus. Não vamos perder a nossa referência jamais às coisas de Deus. Mesmo que nós vivemos num mundo pagão, né? Porque o mundo em que nós vivemos é um mundo pagão, que precisa ser evangelizado, começando nas famílias, em todos os ambientes. Olha o mundo em que nós vivemos. O indiferentismo cada vez mais cresce nas famílias, né? Tá para sair o censo aí, vocês não se assustem, né? A porcentagem de católicos, né? Vocês lembram, há uns 20, 30 anos atrás, dizia que o Brasil era o país mais católico do mundo, né? Chegando a 80, 85% que se declaravam católicos, né? Hoje não chega a 50. Não chega a 50. E desses 50, talvez menos de 10% que participam assiduamente da igreja. Isso é dados estatísticos, né? Provados e comprovados. Uma igreja que tem mais de 2000 anos. Por isso, tocamos flauta e vocês não dançaram. Anunciamos e vocês não ouviram. Veio João Batista, veio os profetas e vocês viraram as costas. São palavras fortes. A igreja vem evangelizando há mais de 2000 anos. Então era para nós termos uma sociedade, vocês não acham? 2000 anos de evangelização, e olha o que nós estamos vendo, né? Então vamos perseverar firmes na fé, vamos ser os poucos, né? E pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê ânimo e que nós não desanimemos e procuremos levar com amor, com carinho, mesmo diante dos desafios, que não são poucos, como fizeram os santos e santas, os mártires, levar a palavra de Deus às tantas pessoas que vivem com o coração fechado para Deus, tão abertos e tão disponíveis para o mundo, e tão desatentos
e fechados para o mundo celeste. Vivem para este mundo e esquece de lá de cima, né? Que é de lá que nós viemos e para lá nós iremos retornar. Que o Senhor nos ilumine e nos dê essa sabedoria do alto, a sabedoria dos santos e santas e dos mártires, como os que estamos celebrando nessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.